Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maurílio Dantas e vou estar aqui hoje dando alguns conceitos básicos sobre motores para o pessoal aí que está curtindo lá o grupo da Escola de Pilotagem da DNT, que é nosso time virtual de automobilismo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de motores para vocês, funcionamento básico de um motor convencional, 4 tempos, que é o motor mais usado aí nos meios automobilísticos hoje. A gente vai dar uma olhada no princípio, nas definições de motor, no funcionamento, nas partes principais que fazem o motor funcionar e no funcionamento do motor baseado num ciclo que é chamado ciclo de Otto, que é um ciclo com 6 fases, enfim, coisa que a gente vai entender melhor daqui a pouquinho. Bom, para quem quiser já desde o começo, tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixo aqui o e-mail, Maurílio Dantas o nome, e o e-mail está aqui do lado. Então, vamos lá, sem muitas delongas, para tentar entender um pouquinho sobre como funciona. É lógico, o nosso grupo ele é voltado para pilotos, sejam virtuais ou reais, é um grupo voltado para o automobilismo. E na parte do piloto, lógico. E aí o piloto pode se perguntar, eu preciso saber sobre o motor para pilotar? O que isso vai me fazer melhorar na pilotagem? Basicamente nada. Na pilotagem em si, nada. Mas o mínimo que se espera de um piloto é que ele tenha conhecimento sobre tudo que envolve ele, pelo menos um conhecimento básico. Lógico, ele não vai virar um mecânico, mas ele tem que ter um conhecimento básico sobre todo o seu equipamento. E uma das partes principais do seu equipamento, se não a principal, é o que vai fazer o seu equipamento se mover, que é o motor. Então eu escolhi esse conteúdo para começar com uma primeira aula virtual aqui. Vamos ver, se o pessoal gostar, quem sabe a gente faz mais. Hoje é só uma aulinha curta, então sem mais delongas, vamos lá. Motor, qualquer dispositivo capaz de transformar um determinado tipo de energia em energia mecânica, de movimento. Então, qualquer dispositivo, qualquer aparelho que transforme algum tipo de energia, eu pego um tipo de energia qualquer e transformo em energia mecânica, aquela energia de movimento, se um aparelho consegue fazer isso, ele é um motor. Vamos pegar, por exemplo, a gente tem vários tipos de motores. A gente tem motor elétrico, temos motor pneumático, temos motor, enfim, temos vários tipos de motor. Vamos comentar sobre alguns. Aqui nas imagens a gente tem um ventilador. Que tipo de motor é esse? Um motor elétrico. Eu vou ter a energia elétrica retirada da fonte e essa energia vai ser transformada em energia de movimento da hélice. Aqui, ó, transformou em energia mecânica. Então, o nosso ventilador ele é um motor elétrico. Nós temos também motores hidráulicos que aproveitam fluidos, a energia de fluidos para transformar a energia de fluidos em energia mecânica. Motor pneumático de ar comprimido para energia mecânica. Mas chegamos no que realmente, vamos puxar para o que realmente interessa para a gente. Os que são chamados motores térmicos, que são motores que transformam a queima térmico, né, de queima, de calor, a queima do que? Do combustível em energia mecânica. Estes são os que interessam. No caso de um avião a hélice, por exemplo, a gente tem o motor e esse motor vai ter o combustível, ele vai queimar a gasolina, a explosão vai gerar uma força, então ele usou a energia calorífica para gerar a hélice. Então, por sua vez, vai fazer o movimento do avião. Então, nós temos um motor térmico. No carrozinho aqui de Fórmula 1, a gente também tem um motor térmico. A energia da queima do combustível vai gerar o movimento do carro. Então, também temos um motor térmico neste caso. Vamos passar aqui, e aí estão eles, ó. Motores térmicos, motores que vão transformar a energia térmica da queima do combustível, pode ser chamada também de energia calorífica, em energia mecânica. Então, os motores térmicos são esses que a gente estava comentando, são os que vão transformar
energia térmica, ou seja, do calor da queima do combustível, para energia mecânica, se definindo como um tipo de motor. Aqui a gente tem dois tipos de motores térmicos. A gente tem os motores de combustão externa e os motores de combustão interna. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, aonde o combustível é queimado. Existem motores que eu tenho um recipiente, uma região fora do motor que só serve para queimar o combustível. Nesses casos, nós chamamos de motores de combustão externa. Aqui a gente tem, por exemplo, um desenho de uma caldeira, né, onde vocês podem ver aqui que a queima acontece fora de onde a energia é gerada. A queima está aqui, fora, por isso externo, e a energia depois que ela é transferida e jogada lá para dentro do motor, que é onde vai produzir o trabalho, né? Então esse é um motor de combustão externa. Já no motor de combustão interna, a gente tem toda a queima acontecendo dentro do motor, de um mesmo lugar. E o que acontece? A grande vantagem da combustão externa é que aqui onde eu ponho o meu combustível para queimar, eu posso pôr qualquer combustível que eu quiser que ele vai aceitar. Essa é a grande vantagem da combustão externa. Mas, obviamente, isso não pode ser usado nos carros de corrida. E nem em qualquer outro tipo de carro. Porque a gente não tem um lugar externo para queimar. E também porque até esta queima sair daqui e ser jogada até lá dentro, há uma perda muito grande de energia. Então, isso não funciona para os motores, para os veículos, né? Já no motor de combustão interna, toda a queima é realizada aqui dentro do motor e aí a gente tem um aproveitamento melhor da energia. A grande desvantagem é que não dá para queimar qualquer tipo de combustível. Bom, passando adiante, vamos conhecer as partes básicas do motor para a gente poder falar um pouquinho do funcionamento do nosso motor. Aqui tem um desenho bem esquemático de um motor, um desenho bem simples que dá para entender um pouquinho o que vai acontecer, né? A gente poderia aprofundar no curso, é possível aprofundar muito mais isso aqui e é aprofundado muito mais, mas em uma visão geral para vocês que estão vendo agora a primeira vez, já dá para impressionar a namorada ali tudo. O que acontece? A gente tem essas partes principais, eu separei em 8 partes aqui, que são as válvulas do motor, que a gente tem válvula de admissão e válvula de escapamento, são esses dois carinhas aqui, ó. Aqui tem uma e aqui tem outra. Admissão e escapamento, que são o quê? As válvulas que vão se abrir e fechar para pôr o ar para dentro, segurar o ar lá dentro e depois que o ar não interessa mais, jogar o ar para fora. Mais corretamente, que o ar a mistura, que enfim também vem a ser outra aula. A gente tem os dutos, que são os locais por onde o ar vai chegar e sair, a mistura vai chegar e sair. Duto de admissão e duto de escapamento, da mesma forma, são esses espaços aqui, ó. O ar vem pelo duto de admissão, a válvula de admissão se abre, o ar entra. Depois que o ar é queimado, ele sai pelo duto de escapamento. Enfim, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Nós temos o principal de todos, que é o nosso cilindro, que é esse cara aqui por fora. Este aqui é o cilindro. Ok? O pistão é outro cara principal, que é este camarada aqui que está dentro do cilindro, ó. Este pistão. A gente tem também a biela, que é este conectado no pistão, que é feita de aço. Esta biela serve para ligar o pistão ao virabrequim, que é o eixo do motor, onde vai ser jogada toda a energia produzida pelo motor. Então a biela serve simplesmente para ligar o pistão ao virabrequim, que é o eixo do motor. E, por fim, a gente tem o cárter, que é toda a carcaça aqui, o reservatório do motor. Ok? Lógico, isso aqui é muito mais complexo, mas uma visão, como eu disse aqui, teria que aprofundar algumas aulas nisso aqui. Como essa é uma aula superficial, vamos falar só desse comecinho.
Aqui o cárter, você pode ver que tem um óleozinho aqui, também é conteúdo de outra aula, porque o óleo pode escorrer para o cárter, pode ficar lá no cárter, pode ser que tenha um reservatório de óleo à parte, mas pode ser que eu tenha que o óleo venha para o cárter e fique alojado aqui no cárter, o óleo do motor fica aqui. E aí quando ele trabalha, ele é jogado daqui para todas as outras partes do motor. Então, conhecemos as partes principais do motor, que a gente vai usar essas nomenclaturas a partir de agora. O motor básico, mais convencional que se existe, é o motor de 4 tempos. A gente tem um motor de 2 tempos também. Mas o motor de 4 tempos é um motor mais usado aí no nosso mundo hoje. Como é que funciona esse motor de 4 tempos? 4 tempos quer dizer que eu tenho 4 tempos, 4 etapas, onde vão acontecer o que a gente chama de fases. O que são as fases? As fases são exatamente o que está acontecendo no motor. Vou tentar mostrar isso melhor daqui a pouquinho. Vou falar primeiro dos tempos aqui. Primeiro tempo. Não tá aqui na tela isso, mas enfim, se quiserem até anotar, eu vou dando um. Isso é um vídeo também, é só você dar, tem um botãozinho que chama pause, você aperta, eu espero, depois eu volto e continuo falando. O primeiro tempo é o tempo de admissão. Vamos partir do princípio que esse motor já esteja funcionando. Então, o que vai acontecer? O pistão estava aqui em cima, está vendo que ele está embaixo, né? Mas ele estava lá em cima, ele começa a descer e a válvula de admissão vai se abrir. Nisso o ar e a gasolina vão entrar. A mistura vai e entra dentro do meu motor. Ou seja, está rolando a admissão. Deixa eu ver se tem uma caneta aqui, alguma coisa. Até tem, vamos lá. Não sei como é que funciona, mas vamos lá. Então, aqui neste primeiro tempo, a gente tem a primeira fase. Vou colocar umzinho aqui da primeira fase, que é a fase de admissão. Então, eu tenho o primeiro tempo, que é admissão, e a primeira fase, que é admissão também. O que vai estar acontecendo? O meu pistão, aqui o lugar mais alto que ele atinge chama ponto morto alto. E o lugar mais baixo que ele atinge chama ponto morto baixo. Então vamos com a letrinha aqui, ponto morto baixo, PMB. Beleza, muito bonito. Ponto, errei. Como é que apaga agora? Ponto morto baixo. Lá embaixo e em cima o ponto morto alto. PMA. São os limites do pistão. O ponto mais alto que ele atinge e o ponto mais baixo que ele atinge. Então, no primeiro tempo, que é a admissão, ele vai descer do ponto morto alto para o ponto morto baixo. A distância de um ponto morto até o outro é chamada curso. Ok? Isso aqui é chamado curso. Vou pôr só o Czinho aqui, porque tá feio. Então, a distância de um ponto morto ao outro é chamado curso. Então, eu tenho o meu pistão descendo para admitir o ar vai entrar por aqui. Vou pôr o ar numa corzinha diferente. A cor mais de ar aqui. Ótimo. Então, o ar vai entrar pelo tubo de admissão, a válvula de admissão se abre, e esse ar vai vir parar aqui dentro. O pistão desceu. No que esse pistão desce, ele empurra a biela para baixo. E eu tenho lá no meu virabrequim, ou no meu eixo, uma meia volta. Aqui o eixo vai dar meia volta, 180 graus. Então, tudo isso acontece no primeiro tempo. Para jogar para vocês, vamos supor que... vamos jogar numa situação prática. Quando é que isso aqui acontece? Você entrou no seu carro, você pôs a chave, girou a chave. Nesse tempo que você está girando a chave e ele começa a dar aquela partida, isso aqui começa a acontecer. O pistão desce, o ar e a gasolina entram, e aí eu tenho a realização da primeira fase. Então aqui eu tenho uma fase no meu primeiro tempo. Primeiro tempo, primeira fase, admissão e admissão.
Continuando, depois que esse ar entrou aqui, o que vai acontecer? Mais uma meia volta do virabrequim. E o que vai acontecer? O pistão vai subir e a válvula que estava aberta vai se fechar. Porque esse pistão está subindo e a válvula fechou, não tem para onde a mistura ir. Então vai apertar, vai comprimir todo o ar aqui. E é chamado o tempo de compressão. Tá aqui, segundo tempo, compressão. Aqui vai rolar a nossa segunda fase, que também se chama compressão. Então, vou pôr aqui 2, segunda fase. Então, o que acontece nesse tempo? O ar ficou todo comprimido aqui. E aí, basicamente isso. Mais um curso, ele sai lá de baixo, do ponto morto baixo, e sobe até o ponto morto alto. E eu tenho mais uma fase que ocorreu. Aí a gente vai cair no terceiro tempo. Esse tempo é chamado combustão. É aqui que tudo vai acontecer. Enquanto isso, nesse tempo, você ainda está com a chavinha girando lá naqueles milissegundos que você fica com a chave girando para dar partida no motor. Depois a gente cai aqui na combustão. O que acontece? As válvulas estão fechadas, o ar está completamente comprimido aqui em cima e vai acontecer da vela. Eu não falei da vela ali atrás, eu acho, né? A vela. Eu não lembro de ter falado da vela, mas enfim, a vela vai estar aqui. Ela que vai soltar uma faísca para acontecer a explosão que acontece agora. Essa vela com a mistura toda comprimida lá em cima vai e solta uma faísca. E aí fogo na minha mistura vai fazer o quê? Uma explosão. Então aqui a gente vai ter 3 fases nesse terceiro tempo. A gente vai ter a terceira fase, que é a ignição, que é justamente o soltar da faísca da vela. A gente tem a quarta fase, que é a combustão, que é o explodir da mistura. Depois que solta o fogo, explode, aí é a combustão. E depois a gente tem a quinta fase, que é a quinta fase, que vem a ser a expansão, que é a expansão dos gases. O que vai acontecer? Depois que soltou a faísca, depois que deu a combustão, deu a reação entre fogo e gasolina, vai ter a explosão. E essa explosão o que vai fazer? Uma explosão, pense o seguinte: se você encher uma sala pequena com gasolina, com álcool, e deixa uma porta aberta, mas do outro lado da sala você tem uma janela e você incendia essa sala toda cheia de gasolina por lá. O que vai acontecer? Vai rolar uma explosão da janela para a porta e vai jogar tudo que tiver para o lado da porta. Vai rolar uma explosão bem bruta ali, né? É justamente isso que acontece. Como as válvulas estão fechadas, não tem para onde o gás, essa explosão, ser eliminada. Então ela vai e joga com toda a força o pistão lá para baixo. E é aqui que seu carro pega. Naquele momento você está com a mão na chave, desde o começo, aqui que vai pegar. Aqui que vai rolar a partida. E aí o motor você pode aliviar a chave lá. Porque aí seu motor já pegou. Que é quando ele gera essa explosão e aí ele cria a energia própria dele. Eu tenho mais meia volta, mais 180 graus, aqui no virabrequim. E aqui eu tenho 3 fases, né? A terceira fase, ignição. Quarta fase, combustão. E quinta fase, expansão dos gases. O pistão vai ser brutalmente jogado para baixo e essa força é transferida através da biela lá para o virabrequim. Bom, depois que esse gás foi queimado, não sobrou mais nada útil ali naquela mistura de ar e combustível. Então tem que eliminar essa mistura para trazer uma mistura nova para poder realizar novamente o procedimento. E aí nisso aí que o pistão está lá embaixo, chegou no ponto morto baixo, e a gente começa o quarto tempo e a gente tem a sexta fase.
Sexta fase é chamada de escapamento ou exaustão. E a gente está entrando no quarto tempo, que é o escape ou escapamento. A gente tem mais meia volta do virabrequim, o pistão vai subir e a válvula de escapamento vai se abrir para poder deixar o gás ir embora por aqui, pelo duto de escapamento. Basicamente, este é o funcionamento básico de um motor a 4 tempos. E aí a gente completa o que a gente chama de ciclo, né? Fecha um ciclo com 4 tempos e 6 fases. Esse é um ciclo que é chamado ciclo de Otto, em homenagem ao cara que fundou isso aí, que chamava Otto. Bom, aqui vamos ver esse funcionamento na prática. Dá para ler a Bíblia em slow motion enquanto o nosso motor gira aqui. Mas vamos deixar ele chegar no 1 de novo para a gente poder entender o que acontece. Vamos ver o funcionamento do motor a 4 tempos na prática aqui numa animaçãozinha, como é que acontece. O ciclo de Otto, 4 tempos e 6 fases. Começando o primeiro ciclo, a mistura está entrando, aqui está de sentido oposto. Ó, a válvula abrindo. A válvula abriu, ela entrou. Comprimiu, aí quando está comprimido solta a faísca. Ele vem, empurra o pistão para baixo, a válvula começa a se abrir, para a mistura poder ir embora no quarto tempo. Vamos de novo? A admissão, o ar entra, vai entrando, primeiro tempo. Segundo tempo, compressão, vai apertando o ar lá. Terceiro tempo, gera faísca, combustão, vai e gera toda a energia do motor. A mistura queimada vai ser expulsa no quarto tempo. Então esse é o funcionamento básico de um motor. Assim que funciona o motor, já dá para você ter uma boa noção do que está acontecendo, né? Vamos aqui, para encerrar a nossa aula, falar só sobre uma coisinha final, que são motores multicilíndricos. O que acontece? Um veículo, um motor, não é construído somente de um cilindro. Isso tudo que a gente estudou aqui atrás, isso é um único cilindro. Apesar de a gente ter 4 cilindros na imagem, é porque era ele, o mesmo cilindro em cada tempo, né? Mas um motor não funciona unicamente com um cilindro. Poderia sim. Ele, ao fazer completar o ciclo, ele começaria o ciclo de novo, certo? Mas o pessoal começou a pensar, como é que a gente vai ganhar potência? Porque o ser humano sempre quer mais potência, né? Isso que é o grande barato, inclusive nosso, do automobilismo, que é sempre mais velocidade, mais potência. Como é que a gente consegue mais potência? Se a gente aumentar o cilindro, vai caber mais ar, vai caber mais gasolina, a explosão vai ser mais bruta, vai ter mais potência, né? Verdade. Só que isso tem várias desvantagens. Isso deixaria o motor instável, deixaria com grandes impulsos, então isso não é usado. O que é usado é agrupar um grupo de mais cilindros para constituir um motor. Eu uso uma configuração multicilíndrica, ou seja, com mais de um cilindro, e ligo tudo isso a um único eixo que vai extrair a potência geral do meu motor. A isso a gente dá o nome de motores multicilíndricos, que é o quê? O motor é a forma de aumentar a potência de um motor, aumentando o número de cilindros e não o tamanho dos cilindros, que não interessaria para a gente. Por quê? Porque os cilindros menores eles vão ter mais agilidade para realizar suas fases e vão fazer isso de forma mais suave, não vai ser uma explosão atrás da outra. Quando o aluno vai estudar potência e desempenho, ele vai ver outras características que são chamadas, por exemplo, a cilindrada, o torque, enfim. Nesses conceitos, vocês aprendem também que não seria muito ideal ter um cilindro muito grande. Isso aí é tudo coisa lá para frente. Mas, enfim, a princípio é isso daqui. Os tipos de cilindro, de configurações, essas configurações multicilíndricas mais utilizadas nos carros são os horizontais opostos, em linha e em V.
Então aqui a gente tem, por exemplo, um motor ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros, onde todos os cilindros estão ligados a um eixo e todos eles vão trabalhar em um tempo diferente. Já vai deixar o meu motor bem mais forte do que um motor lá com um único cilindro, né? Aqui a gente tem, só mostrando isso na prática, um golzinho com 4 cilindros visíveis aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esses aqui estão dispostos em linha. E aqui a gente tem um motor com 8 cilindros disposto no formato V, que é o famoso V8. Por isso que chama V8. São 8 cilindros dispostos na forma de V. Certo? Bom, pessoal, é isso aí. Uma pequena aulinha só para ter uma noção de como é que funciona toda essa coisa. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Eu espero que tenham gostado dessa pequena aulinha, que é só uma introdução aí aos motores. Ok? Um abraço e até a próxima.